Estamos no ar com mais um episódio do Coffee Talk, o seu podcast crocantíssimo e favorito dessa interwebs. E hoje eu estou recebendo aqui um cara que é sensacional, que fazia muito tempo que eu não conversava com ele, então trouxe ele para o podcast para a gente trocar uma ideia. Felipe Urbano, seja muito bem-vindo a esse podcast, cara. Ei, Jeff, fazia tempo mesmo que a gente não trocava uma ideia, mas me lembro que do tempo que tínhamos, a ideia era muito bem trocada. Era muito bem trocada, com certeza. Então, um café para mediar isso é maravilhoso. O cafezinho. Não necessariamente que a gente vai tomar um café às 8. Na parte da noite, a minha idade não permite mais. Apesar de eu ser um fã de café, se eu tomar um café agora, já era, cara. Amanhã, Eu também, cara. amanhã eu fico virado e o trabalho não vai render. Mas, cara, quem é o Felipe Urbano pelo Felipe Urbano? Cara, boa pergunta. Você sabe que é muito doido, Jeff? Só contar uma história bem rápida. Claro. Tem hora que meu trabalho às vezes me impele a dar palestra na vida, né? Sim. Faz parte. Aí tem um tempo que a pessoa fala assim para você: ó, eu não vou te apresentar, você se apresenta. E eu tenho um tique que cada lugar eu quero contar um negócio diferente. Aí hoje, em especial, eu fui fazer uma palestra numa empresa e o feedback que eu recebi foi que eu fui prolixo. Nossa. Contar a minha história foi muito boa, cara. Caramba. Eu nunca tinha escutado isso. Mas eu acho que é dessa tentativa de tentar achar outras formas, né? Sim. Cara, eu acho que esses muitos eus que nós somos, cara, eu conto que eu sou hoje pai da Maia, Boa. por extensão do Felipe, do Henrique e do Gabriel. Uma Me família sinto grande, assim na relação com eles. Eu sou marido da Carol, sou filho do seu Zé e da dona Anice, americanenses, moram lá até hoje, irmão da Fabi. E eu acho, cara, que o que mais me define mesmo, eu acho que eu sou um cara muito curioso, Jeff, muito. Boa. E tá aqui com você tem um pouco nisso, né? Você precisou, apesar de eu saber que você é um cara curioso também, e gostar de estudar, etc., quando você me convidou, eu não precisava nem saber a razão. Sensacional. Eu falei, cara, lógico que a gente vai gravar junto o que você quiser, cara. Vamos. Eu acho que isso fala um pouco de mim, assim. Você é alguém muito curioso. Eu acho que eu sou muito curioso. Isso é meio inerente, né, ao ser humano, essa curiosidade, mas eu acho que tem pessoas que desenvolvem muito bem esse lado da curiosidade, né, de ter a curiosidade aguçada, e isso levá-lo para oceanos distantes, longínquos e tudo mais, né. O Felipão é formado em filosofia, então é um cara que tem a mente viajante aí pelos oceanos da vida. Cara, você sabe esse negócio de filosofia, tem uma curiosidade. A primeira aula que fui fazer de filosofia, eu nunca mais esqueci, cara. Porque eu não fiz a graduação em filosofia, né? Fui pro mestrado direto. Sim. E fui porque gostava de ler Dostoiévski. Aí, fantástico. cara, eu adorava ler Dostoiévski, enfim, com esporte. Aí eu falei, cara, esse negócio podia ser sério, né? E eu encontrei um professor que me abraçou, cara, que foi o Hélio Salles Gentil. Querido, um cara incrível. Me abraçou e falou assim, cara, tá tudo bem, meu, a filosofia não é uma profissão restrita para pouca gente. Sim. Vai lá aprender. E eu caí numa aula de Paul Ricoeur, cara. Nossa. Paul Ricoeur era sobre hermenêutica, ciência da interpretação. Sim. Eu demorei umas 3 aulas para entender o que eu estava fazendo lá, cara. Uhum. E acho que a curiosidade me levou para isso, assim, chegar num lugar que eu não fazia a menor ideia de onde ia dar, cara. Mas você conseguiu entender Paul Ricoeur, cara? Que eu saí da graduação Cara, sem entendê-lo muito bem. Meu, eu acho, sabe o que eu sinto? Que me ajudou muito aqui o Hélio Salles Gentil, é um especialista de Paul Ricoeur no Brasil. Fantástico. E me ajudava muito esse ser que vai construindo a narrativa, vai significando a si na narrativa, né? Sim. Então, cara, a gente vai contando a forma como a gente conta a história da nossa vida, que tem muito da ontologia da linguagem também, ela determina muito o jeito que a gente encara o mundo, né, cara? No fim, a história que a gente conta pra gente mesmo é que determina o jeito que a gente lida com o mundo. Sim. Então, me ajudou muito. E eu lembro de uma frase do Ricoeur que me marcou muito, Jeff, que era... eu lembro que a gente debatia que o Shakespeare tinha inventado a paixão. Tá. Porque
ele conseguiu nomear aquele sentimento através da paixão do Romeu, né, fugaz, de um dia, de uma manhã para tarde, se apaixonar por duas mulheres, Uhum. desse sentimento arrebatador. E aí ele diz assim que o que a gente ia saber do amor, do ódio, dos sentimentos éticos e tudo que a gente chama do si, se não fosse articulado pela linguagem. Muito bom. E né, cara, a gente sabe que ama porque a gente fala que ama, que a gente tem narrativa sobre o amor, etc. Sim. Então, essa curiosidade, cara, me ajudou também muito a ir investigando, tentando entender o que cabia na minha cabeça. Então, eu não sei também se eu entendi, mas eu sei o que coube na minha cabeça aí do Riquelme. Legal. Você absorveu alguma coisa, né? Alguma coisa deve ser. É, E, cara, é. Ô, Jeff, eu não sabia. Você, o que você gostava em filosofia, cara? cara, na verdade, eu tive. Na teologia, nós tivemos uma introdução à filosofia para que depois a gente pudesse fazer o diálogo disso com a fé cristã. Sim. Então, nós tivemos uma introdução passando por todas as linhas filosóficas, né? Então, não foi uma coisa aprofundada nem nada, mas nós tivemos ali um tira-gosto, né, dos filósofos. O que eu curto de filosofia hoje em dia, na verdade, não é muito lá da escola filosófica por si só, clássica, mas eu gosto muito da galera que está ali ligada ao neocalvinismo holandês. Não sei se você já ouviu falar nessa Quem que é o corrente aí. expoente, assim, a pessoa que é o... Cara, o Doiver, Herman Doiver, tem também oh, meu Deus do céu, Abraham Kuyper, é outro nome Nossa, assim. não faço a menor ideia quem são esses Não, caras aí, meu. dá uma pesquisada. Que legal. Assim, o Kuyper, meu, é um cara sensacional. Ele foi estadista da Holanda, ele foi o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, foi jornalista, e, enfim, um monte de coisa lá. E ele fez muito bem essa transição entre a fé cristã e a cultura dos seus dias, né? Como que esse diálogo seria um diálogo que traria Que benefícios legal, para a cara. sociedade holandesa e tudo mais. O Doiver também vem dessa escola, ele vem depois do Kuyper, que também segue a mesma linha. Então, são caras, assim, fantásticos mesmo. Pô, que legal, cara. Essa conexão. Acho que o Riquet acabou passando na teologia por isso, né? Ele falava que ele era Sim. um cristão filósofo e não filósofo cristão, que a lente que ele Uhum. usava para ler a Bíblia era filosofia e não Sim, cristianismo instituído, né? sim, Achava sim. super interessante. Que legal, que legal. Muito bom, mano. E, Esse- cara, fala, pode falar. não, eu fiquei pensando nessa história da praxis na filosofia, enfim, do cristianismo. O quanto que é, isso resiste ao tempo, né? Sim, Porque no fim, pô, tem um monte de gente ainda pensando isso, né? Essa relação estreita entre construção social e manifesto teológico, o cristianismo da praxis, a uhum, espiritualidade em diferentes ambientes. sim, Eu sinto essa discussão muito viva, né? Eu não sei nem avaliar o quanto ela é suficiente ou é insuficiente, enfim, mas eu sinto ela viva, sim. principalmente no mundo corporativo. Cara, a E ela, praxis da espiritualidade no mundo corporativo, enfim. ela é completamente real, cara. É totalmente real isso e faz muito sentido no dia a dia e no pensar a fé, né? Porque, assim, tem um autor que eu gosto muito, que é o John Stott, que ele fala, Adoro. Crer também é pensar. então, exatamente, esse aí. Eu ia citar esse livro e que, É, mano, esse é o é canal, né? isso. E até o Nicodemos ele vai falar, né, que Cristo veio para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Então, assim, mano, a gente tem que pensar o que a gente pode ofertar de válido para a sociedade, de, meu, tanta maluquice que a gente vê aí, como que a gente pode tornar a fé cristã palatável, né, para os nossos ouvintes, para quem está perto da gente, para a sociedade, né, fazer uma coisa que a gente fala muito na teologia, de fazer uma teologia pública e eficaz, né, transcender os limites das paredes da igreja. É um desafio Muito, constante, constante. muito, muito. Muito. E é um desafio e, por vezes, é um caminho solitário, né? Sim. Porque a tendência da porta é manter a porta. Uhum. A tendência da porta fechada é que ela se Exato. continue fechada, né? Até por autopreservação, por Sim. não se desgastar, enfim.
É um compromisso corajoso. É, Muito legal. cara, é uma fuga do sentido original do ser igreja, né? Do sentido original da eclesia, né? Dos chamados para fora, a Total, assembleia dos total. chamados para fora. Então, quando a gente se volta para os templos e fica ali fechado, né? A porta é o limitador, ou então tem uma outra coisa que infelizmente é muito real hoje em dia, que é quando a fé ela para na porta e você sai da igreja sem carregar nada lá de dentro. Então são esses dois movimentos. São É, movimentos muito reducionistas e desonestos intelectualmente, pensando assim, né? Mas os dois geram um problema de coerência, né? total, total. Total, total. Muito louco isso. Muito. Cara, eu estava pensando hoje, né, que nas nossas conversas e quando eu te conheci e tal, eu nunca soube definir o que você era de fato, né? Eu olhava e falava, mano, esse cara não é um coach, porque eu não tenho paciência para coach e eu gosto de trocar ideia com esse cara, eu gosto de ouvir esse cara e ele tem muita coisa a ofertar, né, para gente. E também não era o cara do RH que ficava lá com as dinâmicas, pá, que não, mano, era prazeroso ficar ali nas suas falas, nos eventos que você promovia, e eu nunca consegui te definir. Eu imagino que nem você consiga se definir, ou consegue. É muito legal, cara. Pô, primeiro, obrigado, que foi assim. Jeff, você sabe que o feedback que sempre mais me mobilizou quando eu estava em sala, as pessoas falaram de leveza e profundidade. Sim, era isso Cara, mesmo. pô, passou um tempão, meu, puta negócio legal que a gente fez aqui, foi profundo, saímos Sim. com coisas concretas, legais, Aham, importantes. aham. O que eu acho que eu sou, cara, por definição, assim, clássica, eu sou um consultor, né? Consultor. Literalmente na consultoria, que é esse movimento de levar o outro, ajudar a instrumentalizar o outro para a prática do papel que ele tem. Boa. Então acho que eu tenho um recorte muito grande na minha vida, que é a função do líder Uhum. em todos os seus espaços de interação. Tá. E eu gosto mais que a função, a condição de liderança, né? Porque, cara, você pode ser presidente do Brasil, vai ter uma hora, cara, que você vai estar em casa e cara, seu filho vai dizer para você o que você vai fazer, cara. Uhum. Você não está liderando ele o tempo todo. Está na condição de pai, está em outro papel. Então, essa condição de liderança, eu sinto que o meu papel como consultor é cuidar dessa condição. Então, Boa. no entorno tem a relação dele com a cultura, trabalhos de Uhum. identidade, como você viu, de cultura, quem a gente é, para onde a gente vai. Aí a gente tem uma coisa da relação do líder com o time, tem uma relação do líder com ele mesmo, as competências que ele precisa ter, a agenda de transformação que ele precisa conduzir. Sim. Então, eu acho que o meu campo de atuação é esse como consultor, cara, um consultor que cuida de líder. Boa. E eu diria, esse é um exercício, cara. Eu não quero ser esse cara aí, não, meu, de uma coisa só, não. Eu tenho Uhum. sonhado muito, sonhado e indo na direção agora, de tentar ampliar a influência em outros formatos e outras linguagens. Por Certo. exemplo, audiovisual, cara. Pô, é um negócio que eu quero Bacana. experimentar esse É ano. sensacional. Esse ano. Eu sonho em fazer um documentário, estou Fantástico, escrevendo um cara. livro. Então tem outras quero fazer isso de outro jeito. Mas é Cara, um que da consultor. hora. Acho que Consultor. é um consultor. Formalmente É, falando, é um consultor. Porque eu ficava formalmente é um olhando aquilo, consultor. eu falava, mano. Pô. E aí eu enxergava muito da questão da minha fé, né? Da fé cristã, da teologia, eu enxergava muito ali. Eu falava, cara, pô, isso aqui faz muito sentido porque tá tendo um diálogo autêntico e real com a minha cosmovisão. E eu falava, poxa, se eu fizesse isso, eu ficaria muito feliz se eu tivesse a possibilidade de fazer isso que o Felipe faz, mas aí eu falei, mano, não sei nem como chegar a fazer isso. Não, não é uma faculdade específica, não é um curso específico. Eu falei, cara, que legal. Mas como que eu vou chegar? Nunca tive essa possibilidade de perguntar para você, falar, Felipe, como que eu viro isso que você faz? Como que eu faço isso que você faz? Porque eu acho muito louco. Porque assim, Que eu legal, gosto de cara. falar. Eu gosto de falar. A comunicação, para mim, é uma coisa inerente a quem eu sou. Eu tenho a convicção disso. E principalmente a comunicação verbal, né? Eu tenho isso desde a infância, e aí eu vim formulando isso até a fase adulta. Eu falei, é a comunicação verbal que eu gosto. É... Então eu falei, cara, pô, tem tudo a ver. Acho que faz muito sentido.
Pô, cara, você sabe que é muito legal você trazer isso. O que tem deixado maluco? Maluco, assim, ó. Eu vejo, eu falo, cara, esse cara é um gênio. Toda vez que eu enxergo manifestações de conceitos muito profundos e linguagens que não são de livro nem palestra. Uhum. Vou pegar um exemplo. Eu estou falando de liderança. É muito Sim. comum se fazer correlações de liderança baseado em filmes, Uhum. porque o filme não foi pensado. É a lente de quem coloca que enxerga a liderança ali. Uhum. Mas, por exemplo, você pega uma linguagem do Playbook na Netflix, Uhum. documentário sobre liderança a partir de histórias de treinadores. Legal. Caraca, meu, olha a Legal. linguagem que o cara acessou. Sim. Fantástico, achei Sim. incrível isso. O que eu acho só é que eu ainda estou num campo, eu vou ser muito cuidadoso de falar isso, porque não é arrogância e eu acho que eu me incluo nesse problema. Uhum. Eu sinto o campo de desenvolvimento de liderança como um todo como um terreno em escalas de cinza. Nossa, Você tem interessante. poucas variações sobre o que é. Então, se você traz no formato de um workshop, Uhum. você tem uma agenda de formação, você tem uma escola de negócio. Eu sinto pouco espaço para arte, por exemplo. Aí você Nossa. vai dizer, pô, Felipe, mas não tem gente que faz arte com dedo? Pô, claro que tem. Tem trabalhos super legais. Uhum. Mas será que não teria outras formas e outras linguagens para a gente construir isso? Outros espaços de conversa, de abstração. Eu tive experiências incríveis de levar poetas em sala de aula. Fantástico. Incríveis. Mas o espaço é muito pequeno, não é o que pauta. Então eu Uhum. sinto, eu sinto esse espaço pouco criativo. Então Sim. e isso é um negócio que quando vem alguém de outra área tem mais facilidade de fazer. Uhum. Então na largada você já tem linguagem para fazer isso. Você Sim. pode fazer isso do seu jeito. Você Uhum. pode criar uma animação. Você pode fazer a conversa no formato de podcast como esse. Você está Uhum. acessando um monte de líder numa conversa como essa. Muito bom. Então, cara, meu caminho foi tradicional pela sala de aula. Uhum. O que aconteceu no meio do caminho foi que comecei a entender que as pessoas não gostavam muito desse negócio de sala de aula, né? E aí eu tentava mexer na minha prática sem mexer na ferramenta. Sim. A Você ferramenta mudava continua sendo a sala de aula. a forma se alterava, mas a É. essência da mensagem O estava fim ali. era uma reforma, literalmente Aham, uma aham. reforma de Sim. algo que existe ali. Cara, que fantástico isso. Eu acho que foi um pouco esse processo. Vou dar palestra. Cara, eu posso dar palestra sem PPT? Eu sempre faço isso. Uhum. Consigo trazer um cara de grafite para desenhar enquanto eu dou palestra? Hum, A hora que eu terminar, eu posso mandar curadoria para você ao invés de ficar fazendo citações? E aí você continua sensacional. lendo as referências que eu usei, etc., para ver se faz sentido para você. Compra o livro que você achou interessante, que foi citado. Exato, exato. Muito bom. Estende seu processo de aprendizado. Acho que eu tenho pensado isso, cara. Como é que eu embalo em diferentes formatos, no Uhum, negócio mais multicolor, menos em uhum. escalas de cinza. Muito bom, cara. E uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu acho que conforme você muda essa forma de entregar o conteúdo que é rico, você quebra um paradigma, que é o paradigma daquela formalidade, do que a galera está acostumado, você apresenta algo novo, tem essa inovação por trás, e tem também, ao meu ver, que é o lado da absorção. Eu acho que para quem está te ouvindo, você apresentar algo diferente, sem mudar o conteúdo da mensagem ali, talvez esse processo de absorção fica muito mais fácil para o indivíduo, porque ele já vem meio que esperando o que vai acontecer, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui te ouvir, eu já fui meio com o pé atrás assim, eu falei, mano, mais uma palestrinha, mais dinâmica de grupo, não sei o quê, que isso vai agregar? Quando você começou a fazer a coisa, cara, aquilo para mim foi muito mais, foi surpreendente, né? Você se espanta, tem um espanto inicial, e depois você tem ali você vai ruminando aquilo, porque a coisa te surpreendeu, te conquistou de uma tal forma que você fala, mano, estou aberto aqui, né? Arrebentou com a barreira inicial para receber esse conteúdo. Então, a minha experiência foi essa, né? De tipo, eu fiquei surpreso e aquilo foi Legal. fácil para absorção. Eu imagino que eu não sou o único.
Sabe o que eu acho que é uma coisa da cosmovisão cristã aí que se traz? Hum, Essa impossibilidade de derramar o fazer sem carregar o ser. uhum, uhum. Que assim, esse derramar do fazer, da atividade profissional, enfim, não trazer junto o ser que está ali. Exato. Então, é Existe uma provável que dicotomia, vazou. né, cara? Existe uma É, dicotomia na cara. coisa. Né? E é provável que vazou pelos meus poros a minha cosmovisão também, que é como a Exato. sua, profundamente. É. Agora, aconteceu coisas muito interessantes, Jeff. Por exemplo, quando eu estou com plateias mais diversas, aconteceu esses dias, eu recebi um feedback, dois feedbacks marcaram a minha vida. Hum, Um eu recebi da incrível, todo lugar que eu falo dela, da Marisa Paroli, ela é consultora da Bem hoje, mas ela foi muitos anos de uma empresa de adquirência. E a Marisa Paroli, cara, ela me alertou para uma coisa num discurso meu. Eu estava fazendo uma palestra, terminei a palestra, ela encostou em mim e falou assim: Ô Fê, pô, eu gosto tanto de você, cara, eu tô me sentindo na liberdade de te dar um feedback. Eu falei, pô, Mari, tamo junto, né, meu? A palestra ia ser super legal, você tava animado. Sabe aquela história que você fez um. É meio esquisito isso, né? Mas é um. O cara construiu um vaso, tipo um artífice, fez um vaso lá, falou, pô, puta vaso bonito. sim. Tem hora que a gente fala, meu, foi legal essa palestra aqui, meu, não sei o que aconteceu. Galera, curtiu, meu, me senti em plena potência. Tava nessa vibe aí. Foi um negócio legal. Aí a Mari, cara, encostou em mim e falou assim: eu não sei se você percebe, mas todos os exemplos que você dá são de líderes homens e brancos. Hum, Inclusive as imagens que você trouxe eram de homens. tá. Eu sinto que você pode ter uma força gigante na construção de um outro arquétipo de liderança e abrir outras possibilidades. Boa. E aí eu acolhi o olhar da Mari, claro, por todo o respeito que eu tenho por ela, e comecei a perceber, cara, que no fim, isso era o derramar de mim. Uhum, uhum, Cara, eu era aquilo. A uhum. referência, minha referência de liderança era aquilo. Sim, Homens sim. brancos, num contexto mais fechado. Uhum, Então, o meu lugar, do lugar que eu falava, era aquilo que eu estava experimentando. Foi a minha sim, verdade que saiu. sim. Lógico que, do ponto de vista de julgamento, Jeffrey, pode ser uma verdade feia, Uhum, machista em alguma uhum, instância. E aquilo, e me convidou à reflexão. sim, Mas a sim. última que me doeu foi que uma pessoa disse: pô, achei seu discurso meio Faria Limer, assim, sabe? Foi, Caramba. pô, cara, nem tem um Renegade, não jogo beach tênis, não uso coletinho, Eu ia cara, apertar do e coletinho. não tenho, cara, não tenho coletinho, cara. Mas me pegou muito, porque Caramba, cara. não tem crise você ser um Faria Limer. A crise é Hum, você ter o discurso de um, na minha visão, sim, naquela sim. circunstância. Aham. Porque era um discurso que ela estava trazendo de elitismo. Tá. E eu estava tentando entender de onde vinha. Eu falei, cara, suas referências não são nenhuma brasileira. Você não, você traz falas que se aplicam muito a Faria Lima e não ao resto do Brasil. Eu estava conversando com um público expandido. Uhum. Aí fiquei bravo com isso, fiquei triste. No outro dia de manhã fui pegar um táxi aqui na frente de casa, pegaram um táxi na frente de casa, e o motorista falou assim: "Pra onde você vai, Felipe?" Eu falei: "Tem uma reunião na Faria Lima." Ai, caramba. O Jeff aí, sabe o que é o pior, cara? Eu fiquei pensando, a crise não é você estar numa bolha. A crise é você gostar de viver nela, né, cara? A É, crise é você não sair dela. Aí eu sim, falei, cara, tem um negócio aí para escutar, cara, é sim, importante. Mas é isso, eu também caio no tom de cinza. Caio no sim, tom de cinza, cara. sim. É. E o que esses dois feedbacks trouxeram para você? Fizeram você expandir mais a coisa, a buscar outras fontes para você beber, para que talvez mude essa percepção e tudo mais? Cara, o que, que eu tinha feito? Eu tinha lido. O que, que eu percebo sobre mim, Jeff? Hum, Se eu não tomo cuidado, a agenda desta vida de um paulistano que tem acesso em São Paulo à educação, à cultura, sim. a espaços de interação no mundo corporativo, a Uhum, transitar com gente que está tomando decisão de algum jeito para um exato, é. dos rumos de empresa, de Sim. país, ela é uma condição que eu tenho hoje, ela está Uhum, dada. sim. Eu comecei a perceber, cara, esse feedback me mostra que eu não saio dela. Tá. Assim, Entendi. eu preciso fazer um movimento de sair. E ler a Djamila Ribeiro, ler Simone de Beauvoir, ou eu ler a biografia do Martin Luther King, não me Não é. ajuda só
a construir um discurso sobre o racismo no Brasil e a condição da mulher. É muito mais profundo, né? O buraco é muito mais embaixo, se a gente puder falar assim. A gente ficaria, por exemplo, um episódio inteiro falando sobre um desses temas apenas, né? De tão profundo que é a parada, cara. É que eu fiz, cara. Eu falo isso, eu faço uma lista de leitura no começo do ano, eu coloquei aqui, cara, ó, Branquitude, estudo sobre a identidade branca no Brasil. Cara, é meu jeito de expansão de consciência. Sim. Mas é uma luta, cara. Sim. Não dá. Sair desta bolha, cara, é um desafio gigantesco. Então, eu também me reconciliei comigo. Cara, eu só espero que essa condição abre mais portas que feche. Sim. Eu fiquei só triste dessa condição, né? A pessoa não me escutou. Tá. Aí, quando você fecha a escuta do outro, você perde a missão. Perdeu o coração do indivíduo ali, já era, né, cara? Aí agora vai ter que fazer um exercício muito mais doloroso e intenso para retomar ali o coração da pessoa, né? Isso muito louco. Ali já perdi, né? Eu perdi uma pessoa aquele dia. Aquele dia eu perdi. Infelizmente. Mas ficou de aprendizado, né? Para você. E isso tá te ajudando a se mexer, a não ficar estagnado naquilo e vida que segue. Muito bom, cara. Muito bom. E meu, o que você, dentro aí desse mundo corporativo, tem visto nesses novos rumos que nós estamos tomando aí no Brasil? Vou colocar a partir de 2020, que foi quando a pandemia ali começou a fritar, de fato, e que mudou o cenário. Mudou o cenário. Vou trazer um aspecto reducionista, que é o mundo corporativo. Mas a gente sabe que isso foi global, não apenas o mundo corporativo. Mas você tem o trânsito nesse meio. O que você enxerga de diferente desses últimos anos? Cara, eu vou tentar pegar uma via, de novo, esse esforço de não cair no óbvio, né? Mas talvez eu caia, porque não tem jeito. Sim. Mas acho que tem um negócio diferente que eu não vi nos relatórios. Depois eu te mando o link, cara. Hoje mesmo eu estava fuçando esse treco. Eu estava preparando um material e eu precisava de relatório de tendência. E tem um link que circula na internet com curadoria, tem tipo 15 relatórios de tendência junto. No fim, quando você vai olhando, eles são meio parecidos de para onde o mundo está indo, ou o que a gente está experimentando, ou os reportes do comportamento do mundo corporativo. Sim. Então, tem muitas coisas que estão em vários lugares. Cara, tem muitas coisas da celebração da saúde mental, temática absoluta, fundante, e que vai pautar a nossa agenda por muito tempo. Então, assim, a gente inaugurou o mundo, cara. É a descoberta de uma nova temática no mundo corporativo. Não, mas como que é nova? Todo mundo já falava disso. Mas a gente sentiu agora, pegou. Essa é uma temática fundante. Aí tem variações dela. As agendas de ESG, de responsabilidade, ficando muito mais presentes, até pela questão de diversidade, questões de gênero, questões raciais. Sim. Eu falo, George Floyd é um tsunami no mundo. Que nunca mais o mundo foi igual depois daquilo. Sim, nunca mais, nunca mais. As empresas mudaram, a agenda de reporte das empresas mudaram, uma série de coisas aconteceram. Suficientes ou não, cara, mudou o jogo. Então, assim, tem essas coisas fundantes para mim, ESG e saúde mental. Mas, cara, tem um negócio que tá me chamando muita atenção. Muito. E aí, para mim, vai cair lá na ortodoxia do Chesterton. Tá. A coisa que a gente mais fez, na minha visão, nesses últimos 2 anos, foi olhar para a gente mesmo. Olhar no sentido estreito de que a imagem que eu mais observei durante o dia foi a minha. Sim. E esse movimento de individualização, ele já era reforçado antes da pandemia. Cara, você tem um espaço de designer aí na vida, né? Sim. De ser um cara que trabalha comunicação. Sim. Formatar a experiência do usuário é um negócio maravilhoso do ponto de vista de negócio, mas pode ser uma atrocidade social. E aí, não estou dizendo que estou dizendo que lidando mal com isso porque toda a experiência de compra está baseada exclusivamente em mim, individualmente. Sim. A minha opinião é colocar em qualquer lugar individualmente. A imagem que eu mais observo é a minha. Todos os estímulos e feedbacks e questões que eu recebo do mundo é para reforçar essa experiência do meu próprio umbigo.
Quando eu caio na pandemia, isso vai acontecendo com muito mais força. Qual é o impacto disso? Cara, para mim, é um efeito self-espelho. A gente se apaixonou ainda mais pela gente. E aí, vários desdobramentos disso para mim, Jeff. Cara, tem que voltar para o escritório, eu tenho uma agenda corporativa a ser cumprida. Não, vou trocar de empresa, cara. Não, sai fora. Pô, e o Employee Value Proposition? E a experiência do colaborador fica onde? Então tem esse efeito colateral. O outro, esse aqui eu acho maravilhoso. Está cada vez mais difícil convencer os líderes que eles precisam seguir os valores organizacionais e não deles. Porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Então, se o valor organizacional diz trabalho em equipe e tem uma descrição lá, eu vou dizer assim, não, trabalho em equipe para mim é colaboração. Aí eu vou começar a dizer que trabalho em equipe, que é... Então, o líder perdeu essa potência de carregar uma bandeira, ou fragilizou a potência dele, perdeu muita coisa. Fragilizou a potência de carregar uma bandeira institucional. Porque a gente olhou muito para a gente, cara. A gente perdeu essa capacidade de responder a uma instituição, somada ao movimento social, né? A gente tem uma condição no Brasil hoje surreal, que a maior autoridade executiva do Brasil fragiliza as instituições. Sim. Eu dizendo, cara, pô, a Polícia Federal precisa ser questionado, o STF precisa ser questionado. Quando você fragiliza instituições, aí não é uma crítica ao governo, é uma crítica ao comportamento. Sim. Você gera um espírito de descrédito da instituição. Quando você gera, cara, descrédito da instituição, você começa a perder um monte de coisa que você não tem ideia. Uma delas é esse discurso institucionalizado da liderança. E aí a ortodoxia da instituição, ela fica brega, como se ela não tivesse opinião própria. Mas no fim, cara, é o serviço de algo maior. Eu sinto que isso ficou fragilizado nesse tempo. O negócio me pegou muito, tem me pegado muito. Você termina criando esse tipo de questionamento que foi feito, realmente termina criando áreas, né, de anarquismo, né, de uma sociedade anárquica, de corporações anárquicas. E realmente essa questão da ortodoxia realmente vira uma bagunça, e aí a ortopraxia da coisa, né? Quando você cai nesse erro de Narciso, né, de olhar para si, de se apaixonar, cara, banaliza demais e fica a sua vaidade aflorada nessas coisas todas, né? E aí eu vejo os efeitos colaterais, né, cara? A dificuldade de fazer processo organizacional acontecer, porque cada um está olhando para si, a dificuldade de cuidar de uma cultura de home office, a dificuldade de construir uma agenda com a liderança em que ele represente a instituição e não olhe só para si. É um desafio gigante, cara, porque se você não faz a experiência individual, você está fora do mercado. Mas se você exacerba isso ou gera um efeito superlativo de cuidar do indivíduo, você gera um problema institucional. Sim. Então, é um desafio gigante. Porque, assim, eu olhando esses pontos que você trouxe aí, por um lado você tem pensando assim, de faixa etária, né? A galera de mais idade, talvez eles sejam esses que prezam muito pela cultura do si no mundo corporativo. Eu detenho o conhecimento, vai ser do meu jeito e tal. E a galera mais nova, de uma faixa etária mais baixa, eles vão olhar sempre mais para o indivíduo e aí também vai potencializar esse outro ponto que vai corromper. E qual que é o ponto de equilíbrio nessas duas coisas? Você já achou a resposta para isso? Não, cara, você sabe que tem um autor que eu sou apaixonado por ele, chama Richard Sennett. E ele tem 2 livros que eu acho incrível. Um chama Juntos. Legal. E o outro chama O Artífice. E no Juntos... Sabe que eu não confundi, mas tá bom. Mas eu acho que é no Juntos. Que ele tem uma passagem, assim, porque ele está trabalhando no princípio da cooperação. E ele diz que a oficina é o lugar onde a gente deveria se basear para construir uma relação de trabalho. Numa oficina é impossível você fazer as coisas sozinho. Nossa. Cara, maravilhoso, assim, junto. Boa, cara. Cara, a cooperação nasce desse espaço onde eu preciso do mais velho para transmitir a sabedoria também, embora esteja acessível a praxis para todo mundo, porque todo mundo está fazendo.
Sim. Então ele traz essa figura social da oficina como espaço do labor cooperativo, sabe? Muito bom. Acho muito bonita a imagem. E, cara, tem experiências muito legais, muito assim, de gente que consegue fugir de si. A crise é ficar gerando instrumentos, Jeff, que reforçam esse comportamento, né? Porque ele é Sim. estrutural. Então, essa tensão, ela só sai para mim com o esforço da vontade. Boa. E é uma vontade individual, é uma vontade corporativa, é processual. Cara, se meu processo te coloca para trabalhar cada um no seu pedaço, já ferrou. Não tem espaço de intersecção, de conversa. O ritual não promove a mesa, espaço da mesa para a gente estar junto. O método de trabalho é pensado para privilegiar aquilo que é individual. Sim. Aí fica mais difícil, né? Então, acho que tem uma resposta estrutural também. Mais que o indivíduo, enfim, a força, a gente tem uma resposta estrutural. Fantástico, cara. Mas é muito louco, né? Como que o cenário das coisas mudaram completamente nesses últimos 2 anos e como tem sido potencializadas novas profissões, novas formas de trabalho, e que faz a gente pensar a cada dia, né? Faz a gente ter que se adaptar, tem que ter essa flexibilidade, nós temos que ser adaptáveis, porque senão, cara, definhou tudo. Azedou o patê, como Cara, diz meu filho. ô Jeff, é isso, cara. Você sabe que eu vi um pensamento esses dias. Eu tô apaixonado por um livro. Carol aqui em casa fica me zoando, que eu me apaixono por livro, aí eu saio citando ele o tempo inteiro. Mas eu devo ter citado ele umas 3 vezes hoje. Mas eu tô apaixonado por um livro do Adam Grant, que chama Pense de Novo. O Adam Grant, cara, é um cara corporativo com uma profundidade gigantesca. Incrível. Assim, para mim, ele... Depois que eu escutei uma professora de doutorado em liderança, falando assim, não, o Adam Grant é bom. Sabe, porque a academia é toda protegida, né, cara? Pô, ficar citando cara corporativo, o cara publica livro pela Sextante, sabe? Pode ter um preconceito aí. Mas ele é incrível. E ele citou um negócio que eu achei tão maravilhoso. Ele falou assim, ó, se a gente visse alguém agora usando um computador com Windows 95, a gente ia achar ridículo. Sim. O cara te olhar, cara, eu falei assim, deixa eu contar uma coisa pra você, tem um caminho aí pra você andar, né? Mas a gente não acha feio pensar como em 1995. E ele vai falando que o que faz diferença é esse processo quase que lateral de se desafiar a pensar diferente, pensar de novo. Sim. Essa reforma do pensamento, sabe? É isso que é um mecanismo substancial para o tempo que a gente está vivendo. Ele dá vários exemplos. A certeza, o fundador da BlackBerry é um gênio e foi até o celular. Ele é um gênio desde muito cedo. Mas ele começou a agir como um advogado da sua própria ideia ou um pastor defendendo uma crença. Perdeu a potência científica da investigação. Perdeu a potência científica de se desafiar, de criticar, de exigir provas. E aí ficou defendendo as ideias, fortalecendo suas próprias crenças. Foi consumido. De onde vem essa capacidade de pensar de novo, né? Talvez seja ela a grande questão, cara. Sua potência de desaprender. Sim. E nesse movimento de aprender, reaprender e tudo mais, como que a pessoa faz para reaprender, só que sem perder a essência de quem ela é? Ou, nesse processo de reaprender, ela vai ter que abrir mão de partes da sua essência? O que você pensa a respeito disso? Nossa, o Jefferson, cara, primeiro que a pergunta já é melhor que qualquer resposta que eu for trazer, tá? Porque daí, meu, você sabe que na pergunta já tem a tradição aí, né? De respostas possíveis. Mas, ó, vou falar que me faz mais sentido. Tá. Que me faz mais sentido. A minha cabeça, cara, tende a pensar que toda forma de definir a própria essência tende a depender como ela é usada, a refletir uma vaidade de quem se é, e isso é uma esquiva de dizer a minha essência é melhor. Ela é um movimento de vitimização, pode ser, de dizer, mas a minha essência é assim, é o meu signo, é a escolha que fiz,
Então pode jogar no lugar de vitimização, que eu sempre pensando que pode ser uma esquiva da essência. A outra, e aí mistura o que é a essência, né? De repente, coisa que você achava que era, tá lá. A outra, eu sinto que tem um medo. Cara, você imagina se eu tirar algo que é muito fundante para mim e perder esse negócio mais precioso, vai sobrar o quê no lugar? Uhum. A própria ideia de metanoia, depois você pode explorar aí, Jeff, deve deixar essa bola para você, se ela implica em preservar algo ou se é a quebra total do arrependimento. Uhum. O arrependimento, para mim, carrega muito isso de... Cara, se você não se lançar ao chão e entender que você tem que voltar tudo, cara, eu não consigo te ajudar. Sim. Então, eu sinto que a primeira coisa dessa abordagem contemporânea da questão da essência, ela passa por esse lugar de algo que não precisa ser mexido como manifestação de arrogância, de vaidade, etc. Vamos imaginar que a gente esperou esse step, que de fato há uma essência. Sim. Eu não acredito na vertente de que a gente nasce pronto, né? Eu tenho muita dificuldade, embora eu use em algum instante, com os testes de comportamento, que existe desde Hipócrates. Sim. Aliás, tem um livro muito disseminado no cristianismo do Tim LaHaye que chamava Por que Agimos Como Agimos. Cara, ele é muito clássico, né? Não é que você fazia em 4 elementos. Tim LaHaye, cara. Cara, Tim LaHaye estava muito na essência. E você sabe que a antroposofia, na formação deles, usam esse princípio que acho que é do Hipócrates, do melancólico, sanguíneo, sinestésico, fleumático. Então, essa configuração, você tem... A última vez que eu fui mapear, acho que tinha 18 variações dela. E continuam surgindo, que são arquétipos de 4, baseados em comportamentos. Eu adoro isso, cara, como setas apontando para uma direção. Tá. Agora, se usar isso como elemento constituinte de essência, ele é problemático. Para definir o indivíduo, né? Cara, quem disse que a minha personalidade é um elemento de definição da minha essência? Ela não pode ser transformada? E aí eu vou falar qual é a minha teoria, tá? Tá. Eu não desenvolvi ela, eu aprendi com o Mário. Tá. O homem mais potente para o Mário, e ele tem uma âncora que eu acho muito interessante, ele usa a figura simbólica, o Mário é meu sócio, fundador da Wisnet. Ele tem uma figura simbólica da Santa Ceia. Tá. Da figura do Cristo como a superação, na nossa tradução seria a superação do primeiro homem, né? O homem como ele deveria ser. Sim. Mas a superação de todos os... exato, o segundo Adão. A superação de todos os tipos presentes na mesa. Legal. Ele quer dizer, eu uso muito isso em trabalho de liderança, que é o princípio da superação do próprio tipo. É muito comum engenheiros, turma de TI, vai ser muito sacana agora com a turma de exatas, mas eu posso usar para artista também. Assim, pô, eu sou artista, cara, eu não manjo de fazer conta. Eu sou um cara de engenharia, esse negócio de sentimento, para mim é um treco esquisito. Aí eu vejo, o casamento já foi embora, o filho não olha mais para a cara dele, foi demitido e vai dizer que sentimento não se acessa. Então, o tipo, a essência como definição de um statement, cara, ele mais prejudica para mim do que ele ajuda a gente na nossa agenda de construção. Porque é de algum jeito olhar uma bagagem e dizer que ela vai caminhar com você a vida inteira. E eu acho que isso é mochila. Isso não é sobre o seu biótipo, sobre quem é seu corpo. É uma mochila, isso que a gente chama de essência. E sinto que a superação do próprio tipo, pô, eu sou mais assim. Ele é a transformação genuína. Cara, eu era, super explosivo e etc. Eu aprendi a ser mais temperança. Cara, eu era um cara que, era muito tímido. E eu estou falando mais, as pessoas identificam que eu falo mais, eu me expresso mais. Essa superação do tipo é muito legal. E a essência, cara, para mim, de novo, ela pode ser revisitada. Ela pode ser revisitada, cara. Essa identidade pura da vocação, por exemplo, cara, quem pode dizer que encontrou? Eu acho que são horizontes que a gente vai criando. Eu gosto muito... outra ideia para mim dessa cosmovisão cristã é de que o Cristo como horizonte, não pronto, né?
o modelo que vai se fazendo na Sim, jornada, sim. A o maturidade caminho, cristã. a maturidade do caminho. Exato, Sim. porque você não está preso numa essência fixa, né? Uhum. Você está na jornada, cara. E a própria, o cerne do cristianismo, ele vai pressupor o quê? Que a sua essência, cara, não deu certo. A sua essência, É maravilhosa essa a sua ideia. É essência não deu maravilhosa. certo, velho. Então, assim, enquanto Maravilhosa. você estiver fomentando, validando, alimentando a sua essência sem abrir mão dela, mano, você não é um Você está novo, perdendo o não é jogo, né? nascido de novo, né? Qual que é a fala de Pô, Cristo para maravilhoso. Nicodemos? Qual que é a fala de Cristo para Nicodemos? Nicodemos, velho, deu É, ruim, você precisa o quê? Nascer de nascer de novo. novo. Quer dizer o quê? Que É aquilo que isso. você já carregava, Nicodemos, não deu certo. Você precisa de algo externo, algo que não é você mesmo. E olha que interessante, só uma cena que me veio. Você pega, por exemplo, a carta de Coríntios. Uhum. A descrição da ceia, o contexto social que é ali atrás, é muito interessante, porque se você perguntasse para a população de Coríntios, cara, vocês acham que vocês estão tomando ceia direito? Mas cara, não foi o que mandaram a gente fazer? Pô, senta junto, come pão, etc. Vamos embora. Estamos preservando a essência Uhum. da mesa cristã. Aí o Sim. Paulo olha para aquilo e fala assim: Ô, gente, vocês estão ficando bêbado, velho. Vocês não estão prestando atenção no que vocês estão fazendo. É, esse pão aí, meu, tem gente comendo e gente ficando sem comer. Exato. Como é que funciona esse negócio? Vocês precisam arrumar esse negócio. Vamos colocar Tem alguma procedimento coisa de aí, muito cara. errada aí, galera. Tem uma coisa errada aí nessa história. Então, assim, os caras acreditavam que tinha essência. Sim. E eu acho que as cartas das igrejas Uhum. são as maiores referências disso, porque cada igreja Exatamente. estava contando a sua história do cristianismo do jeito que tinha entendido. E Uhum. Paulo entrando ali falando assim: Mano, mano, Colosso, o mano. Colosso, vem cá. É isso mesmo, é isso mesmo. Filipenses, cara, é É, sério. exato. Filipenses, é sério que vocês estão é, exaltando a cidadania romana de vocês, né? Exato, Ou exato. então o contexto alexandrino, né? Por vocês virem de Alexandre o Grande e agora fazerem parte de Roma, vocês estão exaltando isso, mano? A cidadania de vocês não tem que estar aí, velho. Vocês não entenderam Vocês nada. não estão entendendo. Aí ele mesmo fala a respeito dele. Mano, eu era um judeuzão. Eu era um cara raiz. Eu era da tribo de Benjamim, mano. Eu era puro sangue. E, velho, É, depois que eu encontrei Cristo, eu considero isso tudo esterco. É isso que ele fala é para os caras. isso. Não tem É valor isso. nenhum. O meu passado não tem valor nenhum, porque eu encontrei Cristo. Então tudo E perdeu sentido. sabe que eu sinto que é bonito, cara? Outra referência que me vem, quando eu discuto, o Paulo tinha esse negócio muito vivo mesmo, né, cara? Que era a expressão do kenosis, que é o esvaziamento de Sim. Efésios, que é Aham, aham. se esvaziando. É. Talvez, cara, seja essa expressão da mudança em si, cara. Uhum. Não é possível colocar, deitar este vinho novo num vaso, cara, que No não está odre disposto velho. porque você não vai dar conta de aguentar isso. Não vai suportar. Eu acho que no fim a história do evangelho, cara, é esse compromisso constante com a transformação, cara. Uhum. Uhum. Essa consciência profunda de que existe alguma coisa que não é você, mas que você É, deveria ser. sim. Tem um amigo meu, não sei se você conhece, Davi Lago. Não, Não. Cara, procura eu esse ouvi cara. falar, né? Mas ele Procura esse cara aí. Tem livros dele, tem. O cara fera demais. Vocês iam se dar muito bem ele é um super, juntos. né? Ele é um Hã? super intelectual. Ele é É, um mega ele é, cara. Ele é, mano. Cara, pra você ter ideia, ele tem um livro, livros dele estão em Oxford, estão em Cambridge, na biblioteca das universidades lá. Ele transita com a galera em Brasília, os cabeçudos, tudo. O cara é fera demais. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que a conversão, e ele usa Paulo, né? A conversão de Paulo, para dar exemplo disso, a conversão não é uma mudança de rota, mas é a mudança, né, das ações, a mudança de vida, a mudança de atitude do viajante enquanto ele está na estrada. Ele não mudou a rota dele, mas ele maravilhoso. foi transformado. Ele continuou a mesma rota, ele continuou É bonito, caminhando, cara. mas ele foi transformado na caminhada.
Isso é fantástico, cara. Eu troquei as roupas, eu mudei É, meu óculos para olhar o mundo, mas eu continuo andando. é. Continuo caminhando, Assim, cara. A minha estrada não mudou, né? A minha estrada não mudou. você sabe que eu tenho esse tempo de pandemia, como uma forma geral e etc., a experiência comunitária foi comprometida para bastante gente, né? Sim, Tipo, sim. se juntar, etc., enfim. É, em contrapartida, cara, eu não sei o quanto isso lembra a gente da verdadeira comunidade que mora na casa, né? Uhum, Aqui em casa foi muito doido esse movimento de... Acho que eu nunca tive tanta chance de me ver se eu não tivesse tanto tempo dentro de casa. sim. Cara, muita gente te denunciando. É. Meu, muita gente o tempo todo. E aí, esta voz que diz da transformação se manifesta onde? Às vezes, se manifesta numa palestra. Uhum, Às uhum, vezes se manifesta num treinamento, num workshop. sim. Às vezes ela se manifesta na igreja, às vezes Uhum, na rua. Mas eu acho que é esse o levar esse espaço de transformação, cara, num podcast. sim. Ele tá aí, cara. Ele tá aí, meu. Não tem como Vaza, né? negar. Não tem como É, negar. É, tá aí, tá aí. é tentar colocar a luminária embaixo da cama, não é? O próprio Cristo É, fala isso. essa Não tem expressão é como. incrível. Não tem É como. incrível. É incrível. Eu tenho um amigo, pastor, que ele fala assim: cara, você acha mesmo que eu tenho o poder de fazer isso que vocês estão me acusando? Achou maravilhoso, né? Fizeram uma acusação sobre ele numa interpretação bíblica que ele fez. Ele falou assim: você acha mesmo que a Bíblia vai parar de existir e eu vou acabar com o Evangelho porque eu fiz uma interpretação que vocês acham que é errada? Vamos imaginar que vocês estejam certos e eu tenha Já errado. sei quem é esse seu amigo. Só É, cara, eu pela vou fala. acabar com o cristianismo agora. Não vai ter mais funcionalidade na vida. Ferrou. Que poder, que Cara, poderoso ele é, né? meu, desculpa. Não, Vocês estão me empoderando, não eu. sim, sim. Cara. Ai, mano, é engraçado. Não, mas é complicado. Eu fiquei até compadecido pela forma como a Convenção Batista Brasileira agiu para com o seu amigo e ali Sim, eu falei, mano, pô, não é assim, velho, esse cara não é é, legal, não. Mas rolou muita vaidade ali, rolou muita sim, vaidade. É sim. tenso, é tenso. É, e eu acho que é isso que dá o bode da instituição, né? É, Por isso que dá para entender quem foge dela, dá para uhum, entender, lógico que dá. Dá para entender que a gente tem articulações melhores sempre, e dá para entender que ela também é importante. sim, sim, Então, cara, pô, como é que você se acha nesse espaço todo, Jeff? De novo, volta na narrativa que você está fazendo para você, né? uhum, uhum, Essa narrativa de, cara, o quanto que você consegue contar uma história de como é que você viveu sua fé, de como você interpretou o que tinha que interpretar do mundo, sim, sim, que homem foi, que construiu, com é, quem. é. Não precisa dar conta dela, cara. Não É tem muito jeito. louco isso, né, cara? E essa contação de história, ninguém conta história de um ponto neutro, né? Todo Ah, total. mundo carrega uma cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo, a realidade, interpretar. Não existe contação de história neutra, não. Mas aí você tem que realmente revisitar sua cosmovisão, questioná-la, colocá-la em xeque todos os dias, né? Por que que eu acredito no que eu acredito? Por que que isso faz sentido? Por que que isso é real na minha vida e tudo mais? E não é errado. Não é errado a gente fazer esse tipo de questionamento. É saudável. É saudável, Total, total. Cara, e acho que essa é uma jornada, viu? né? Jornada é essa aí, cara. Muito bom, cara. Enfim. Muito bom, Felipão. Caminhando aqui para o final, então, o que que você está fazendo de projeto aí bacana que você pode compartilhar, né? Claro que não vai dar ruim. E quais são os próximos passos e etc e É tal. isso, não, total. Cara, ó, eu tô fazendo disciplinas de doutorado em Bacana. administração, tô tentando instrumentalizar esse espaço do líder, como Uhum. eu penso ele. Fiz 3 disciplinas no ano passado e mandei projeto, não passou.
eu cometo uns erros acadêmicos, assim, tipo, escolher orientador exclusivo, né? Isso aí sempre dá ruim, nunca faço isso. Aí eu vou continuar fazendo a disciplina esse ano, então o doutorado está aí. Eu comecei a escrever uma websérie de 20 episódios Fiquei de sabendo liderança. disso. Então, eu escrevi uma websérie, eu tô em fase de construir branding agora, produtora, Legal. enfim. Muito bom. O livro está caminhando, já escrevi um monte, saiu o último capítulo agora sobre monotonia. Top. Vou contar depois um pouco como vai ser. E, cara, o Wisnet me demanda bastante, né? Tem um monte de projeto legal de Sim. cultura, liderança, empresa bacana, que está crescendo. Tem projetos mobilizando muito em empresas que saíram de crises profundas, Fantástico. profundas. Fantástico, cara. Gente que literalmente viveu Lava Jato, tem caso de Lava Eita. Jato, tem gente se reconstruindo, né? Você fala, Mano pô, a do empresa céu. viveu Lava Jato, cara, mas ela tá aí, cara. Ela tá Sim, aí. sim. Ela precisa reconstruir, tem gente lá. Tem indivíduos, Então, tem famílias, né, que precisam tem dessas. indivíduos, tem Tem muita famílias. coisa, cara. Tem muita coisa. Ah, Jeff, e você sabe um negócio que é muito legal, cara? Eu tô curtindo a minha vida pessoal mesmo. Que bom. Que legal, Pô, cara. cara, eu adoro os moleques, adoro a minha mulher, gosto da minha vida, como ela tá configurada hoje em São Paulo. Show. Cara, eu tô de boas, assim. Tô de Show. boas. Que bom, cara. Que bom. Vai abrir alguma tutoria aí, alguma coisa? Se for, cara, ó, tem já um aluno Pô, você aqui. sabe o que eu tenho pensado? Aí você pode me ajudar nessa estratégia, cara. Eu tenho pensado muito, assim, eu tenho feito mentorias com liderança, né? Porque é Tá. parte até das soluções da Wisnet. Então, tem um monte de líder Uhum. que eu estou conversando. Hoje mesmo, conversei com um líder, posso falar porque tem 1 zilhão de caminhos aí, né? Claro. Eu tenho que ajudar depois num caso de assédio moral. Nossa, rapaz. Aí, meu, cara, essas buchas aí que caem para mim, viu? Acredite. Cara, Então, é assim, quase eu tenho. assim, guardadas as instituições, mas é quase um ofício pastoral que você realiza, cara. Total, não, Quase um total, ofício total, pastoral. total. Eu vejo em vários momentos isso, É, em vários. Você sabe que é engraçado? E é esse lugar, cara, de a pessoa encontrar esta condição de você errou uma coisa, cara. Você não é esse negócio aí, não, cara. Eu tô aqui uhum. conversando com você há meia hora, eu sei que você não é. Você não precisa nem me Sim, falar que você não é. sim, Você cometeu um erro é, gravíssimo, que te deu uma assédio moral. sim. Mas da onde veio isso e como é que a gente instrumentaliza a sua prática de liderança com instrumento, etc., é a jornada que a gente vai cruzar junto. Uhum. Mas não é isso. Cara, sai desse lugar aí, meu. Muito bom. É, Então, eu acho que é isso, Jeff. Eu não tenho expectativa de fazer mentoria aberta ainda, né? Mas Uhum. pode ser que uma hora role. Pode ser que uma hora role. Eu queria mais entrar na rede. Pô, não tem Instagram, velho. Sim, cara. Pô, você Não tem precisa Instagram, fazer. cara. Igual, esse episódio aqui, quando eu subi-lo, eu vou marcar quem? Vai Quem que eu marcar vou quem? Marca marcar? no LinkedIn. Eu vou marcar. Vai ter que ser no LinkedIn, porque o cara não Você no tem LinkedIn, Instagram. cara. Tenho pensado muito, Jeff. Não sei se dá, tá? Mas já tá encerrado o episódio, mas a gente tem muito assunto junto. Eu tenho pensado muito, como é que eu crio Instagram, cara? O Instagram tá muito focado na persona, né? Eu queria criar Sim, uma marca que falasse pela persona. sim. Mas eu sei que isso é muito difícil, porque as pessoas se identificam com a pessoa que está lá. Tem que ter Não uma é a cara. marca. Tem que ter É o uma Felipe. cara. Cara, o É, Instagram tem cara. tem que ter uma Aí eu fico cara. pensando, pô, não queima minha cara lá. Mas não tem muito jeito como fugir, né? É. Então, eu tô um pouco nessa crisezinha, mas acho que eu já superei. Eu acho que eu Não, superei. Eu mas vou... vai, cara. Vai pro Instagram, porque você vai ser relevante lá. Obrigado. Você tem coisa a acrescentar. Mano, não vai ser dancinha que você vai ficar fazendo. O que hoje lá é dancinha que Não rola, vai dar. cara. TikTok ou nos Reels do Instagram, é só dancinha, cara. Não, vamos lá, cara. Até porque nem eu ia gostar de me ver dançando. Então, nem eu, É cara. Acho só que olhar isso. para mim que vai saber que não vai rolar. Não, acho que ninguém, velho. Se você fosse por esse caminho, sinto muito, mas não ia ter audiência nenhuma. Exato. Exato. Mas vai pro Instagram que vai ser sucesso, vai ser sucesso. Vou acolher seu conselho, acredite. Muito bom. E qual mensagem você quer deixar aí para quem está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube? Pô, cara, eu acho que a gente falou muito hoje sobre essa condição da metanoia, né? Sim, Em algum jeito ela estava no pano de fundo da agenda de transformação interna, exato, enfim. exato. E eu estou muito mobilizado lá com o Pense de novo, do Aidan Grant. Cara, eu faria uma revisão do que eu penso desde 1995 e não mudei ainda. Uhum.
Muito bom. Possa se revisitar, acho que é a coisa mais preciosa que a gente pode fazer nesse tempo que a gente está vivendo. Fantástico. O que há de Windows 95 em mim ainda? Muito bom. É isso. Show de bola. Filipão, cara, sem palavras, muito obrigado por esse papo. E fica aqui Valeu. já o convite para você retornar quando o seu livro sair do forno. Quando o seu livro sair do Fechadíssimo. forno, volta aqui para a gente lançar esse livro, mostrar para a galera, se fazer a leitura aí. E vamos que vamos. Muito obrigado mesmo. Foi um papo sensacional. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Um abração para todo mundo aí. Fico agradecido. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, segue esse cara aí quando ele tiver Instagram, Felipe Urbano, mas se você tiver LinkedIn, vai lá no LinkedIn, Felipe Urbano, que esse cara aí vai ter coisas boas para agregar à sua vida. E compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus conhecidos, porque meu objetivo é conquistar as galáxias, é dominar o mundo com esse podcast. Brincadeira, é simplesmente promover o diálogo entre as pessoas nesse momento que nós temos vivido, onde cada um tem se voltado para dentro, né, de si mesmo, se fechado na sua conchinha ali e não tem se aberto mais para os diálogos. E o que eu quero com esse podcast é isso, promover o diálogo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir este vídeo ou aí no Spotify se você estiver ouvindo por ele. E compartilhe e nos siga lá no Instagram, @CoffeeTalk no ar. Valeu, até o próximo episódio. Felipão, um abraço, até mais. Valeu, falou. Valeu!